2 dias do mês de maio do ano de 2019, realizou-se a reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança da 5ª Área Integrada de Segurança Pública do Centro Histórico Lapa, tendo como espaço a Associação dos Empregados de Comércio do Estado do Rio de Janeiro, a ECRJ, situado na Avenida Rio Branco, 120, 13º andar. Dando a palavra de abertura, o presidente, senhor João Luiz Lemos, saúda a todos os presentes e convida as seguintes autoridades representantes para a composição da mesa: Major Eduardo, 5º Batalhão, Dr. Geraldo Cid, 5ª DP, Major Marcos, Operação Centro presente, senhor Alexandre, representante da Superintendência, e Suberinspetor Márcio, OP Lapa Cruz Vermelha. Em seguida, presta-se um momento de solenidade com o hino nacional brasileiro. Prestando homenagem, a diretora de Assuntos Sociais e Comunitários, senhora Maria João Caio, entrega alguns certificados restantes das honras feitas na reunião de dezembro, quando ao haver a transição da diretoria, homenageou representantes e autoridades que cooperaram com o biênio de 2016 a 2018. O presidente parabeniza a atuação da Secretaria de Ordem Pública com relação ao reordenamento urbano que diz respeito à organização do comércio ambulante nas ruas e logo depois transfere a palavra ao Major Eduardo, que apresenta-nos uma síntese das ações policiais do 5º Batalhão. Em sua fala destaca, primeiramente, o número elevado de roubo coletivo, segundo a sua percepção, e por conseguinte apresenta alguns dados significativos relacionados à redução de roubos, sendo os de rua a 15% e de veículos 70%. Com relação à estrutura policial, apresenta um projeto de criação de companhias que necessita de uma parceria da Prefeitura para que o batalhão possa ocupá-las em prédios que estão vagos pela região, preferencialmente em locais estratégicos para a eficácia de sua funcionalidade. E declara sobre a reativação da cabine policial alocada próximo ao túnel próximo à Rua do Riachuelo. Em segundo lugar, relata sobre a atuação na passeata em prol da educação, onde o efetivo foi atacado por um grupo seleto de vândalos, quase destruindo o posto do centro presente na Central do Brasil. Após a fala do Major, o senhor João Luiz concede um momento de fala para os componentes da mesa se apresentarem e falar sobre as ações de suas respectivas instituições. A respeito do centro presente, o Major Marcos declara que a operação está sendo financiada agora pelo governo do Estado, quando antes era por iniciativa pública e privada, a exemplo da FEComércio. Sobre a Guarda Municipal, após a apresentação breve do Suberinspetor Márcio, o presidente do CCS questiona a omissão da equipe Tiradentes Saara, que, ao contrário da equipe Lapa Cruz Vermelha, não divulga as ações praticamente da região. Em resposta, o Superinspetor justifica o baixo efetivo que há na instituição, dificultando na melhor qualidade das ações da região, havendo muitas vezes deslocamento deles para outros locais. Complementando, o Major Eduardo argumenta que os casos elevados de furtos que haviam na região da Praça Tiradentes cessaram. Com a abertura de falas ao público, a representante do Instituto Canoa apresenta o breve histórico do projeto no qual faz parte e trabalho que nele desenvolve. Posteriormente, a representante do setor de segurança do Banco Itaú declara as doações de mobiliário que estão sendo feitas pela sua empresa às instituições de segurança. Além disso, demonstra um sentimento de temor aos moradores em situação de rua da Avenida Rio Branco com Rua Mairink Baker. Com relação ao turismo, o representante da Associação de Hoteleiros demonstra sua insatisfação com pouco investimento na área, inclusive cita o projeto do político Otávio Leite, que nada conseguiu fazer por essa questão, e afirma a importância de investimento para o turismo na nossa região. Por conseguinte, o conselheiro de ética do CCS, com relação às ações policiais e investigativas, sugere primeiramente uma investigação das quadrilhas que fornecem mercadorias para o comércio irregular. Em segundo lugar, solicita a atuação da Polícia Militar na Rua Heitor de Melo para a distribuição de entregas de mercadoria irregular, onde causa problemas de locomoção. A respeito do comércio popular, o comerciante do centro solicita que haja uma regulamentação das autorizações das barracas de ambulantes nas ruas do centro, para haver maior organização e condições legais para o profissional informal. Outro conselheiro de ética e morador da Cruz Vermelha reclama sobre o alto valor de IPTU cobrado à população, que por ela também é pago, não tendo nenhum retorno essencial das instituições municipais no que diz respeito à fiscalização das ocupações que ocorrem nas calçadas das áreas residenciais e no investimento de áreas públicas como Praça Cruz Vermelha e Campo Santana, que se encontram praticamente abandonadas. Além disso, questiona sobre o funcionamento da linha C10, na verdade 010 agora, bairro de Fátima, Hospital dos Servidores,
que é escasso, prejudicando principalmente a população idosa da região que tem necessidade do transporte para poder se locomover pelo centro da cidade. Sendo as atividades regularmente encerradas, o presidente agradece a presença de todos e informa que a próxima reunião a ser realizada no mês de maio terá data local, horário local a serem definidos através dos e-mails e divulgações em redes sociais. Mês de junho, né? Você quer dizer? Isso, perdão. É que às vezes a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Além dessa ressalva da data, mais alguma alteração, algum acréscimo? Bom, consideramos a ata de maio aprovada. Vamos para o mês de junho. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2019, realizou-se a reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança da 5ª Área Integrada de Segurança Pública do Centro Histórico Ilapa, tendo como espaço Centro Cultural do Banco do Brasil, situado na rua 1º de março, 66, terceiro andar. Dando a palavra de abertura, o presidente, senhor João Luiz Lemos, saúda a todos os presentes e convida as seguintes autoridades e representantes para a composição da mesa: Major Ludogero, 5º Batalhão, Subinspetor Ebe Silva, UOP Cruz Vermelha, Subinspetor Gonçalves, Senhora Magna Lopes, Diretora CREA Simone de Beauvoir, Senhora Marcela Monteiro, CCBB, e Capitão Marcos Araújo, sempre presente. Em seguida, presta-se um momento de solenidade com o hino nacional brasileiro. Na sequência, o presidente concede a palavra às autoridades e representantes componentes da mesa, que fizeram breve apresentação sobre as instituições das quais representaram. Em seguida, o presidente convida a integrante do nosso Conselho de Ética, Maria da Conceição, para receber o certificado referente à homenagem concedida na reunião de março, em que comemorou o Dia Internacional da Mulher e realizou-se a segunda roda de conversa. No segundo momento da reunião, a senhora Magna Lopes, assistente social e diretora do Centro de Referência especializado em Assistência Social, CREA Simone de Beauvoir, órgão da Prefeitura responsável pelo atendimento especializado a casos de menores infratores de abuso sexual, agressão domiciliar e idosos, e principalmente no acolhimento de moradores em situação de rua. Em sua fala, esclarece a dinâmica do CREAS, os procedimentos referentes a esse específico público, além de esclarecer o nosso conhecimento das atividades realizadas em parceria e as limitações que impedem de poder realizar com mais qualidade e eficácia o trabalho competente a esse setor municipal. Com a abertura de falas ao público, o representante da Câmara do Comércio do Rio de Janeiro traz ao nosso conhecimento a agenda de trabalho da instituição, como os encontros dos representantes do BRICS e reunião no Palácio da Cidade, sendo conduzida pelo embaixador Sebastião de Mello, responsável pelas relações internacionais da Câmara Comercial. Uma moradora do centro relata um caso de roubo ocorrido com o funcionário de seu edifício, sendo abordado por 2 indivíduos na madrugada. Com isso, expõe a observação que fez acerca da ação do centro presente, que reduziu-se em seu trabalho, e afirma que ele é muito eficaz e importante para a nossa segurança. Além disso, pontua uma ocorrência de perturbação do sossego ocasionada por uma boate localizada atrás do edifício onde mora. Sobre este mesmo assunto, o morador da Rua da Relação comenta sobre o excesso sonoro que acontece na região através das festas realizadas pelo Cordão do Bola Preta, localizada na mesma rua que a sua. Em seu depoimento, diz que já acionou a polícia e encaminhou o registro junto ao ouvidoria 1746 para resolver a questão, mas o som alto ainda continua e justifica que a lei do silêncio precisa ser cumprida tanto pelo morador quanto pelos estabelecimentos comerciais. Outra situação exposta diz respeito à ocupação irregular também encontrada nesse mesmo endereço, onde há um grande fluxo de pessoas diversas, havendo suspeita desses frequentadores ao local. Em resposta sobre o caso da perturbação do sossego, o inspetor Ebe Silva afirma que a Guarda Municipal está em andamento com o uso dos aparelhos medidores da sonoridade. No entanto, há uma problemática na Câmara dos Vereadores que vetou a transferência da atuação da Guarda para a Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, o trabalho não depende somente dos órgãos competentes, mas de trâmites que implicam na atuação legal. A diretora de Assuntos Comunitários e Sociais, a senhora Maria João Gai, primeiramente parabeniza a senhora Magna por sua fluidez e domínio sobre a temática abordada por ela em sua apresentação e agradece não só a ela, como também a Marcela Monteiro, representando o CCBB, pelo trabalho de acolhimento e ação social diante da população em situação de rua. Prosseguindo, traz algumas questões a serem respondidas pela senhora Magna com relação ao trabalho com moradores em situação de rua. A primeira é qual a dotação orçamentária encaminhada à Secretaria e se os 14 CREAs existentes são o suficiente para atender às demandas do município.
A segunda é se há colaboração do terceiro setor, no caso ONGs, né? E se eles colaboram financeiramente com as ações sociais públicas. Por fim, deseja saber o quantitativo de funcionários de atendimento e se a equipe está suficientemente capacitada para atender as demandas recebidas. Respondendo às dúvidas de nossa diretora sobre o orçamento direcionado, a senhora Magna não sabe responder precisamente a esse dado. No entanto, com relação à existência dos CREAs, atualmente há 14 em funcionamento, embora devesse haver 32 atuantes para atender confortavelmente os casos. A maioria dos CREAs atendem uma extensão grande e complexa. Com relação à equipe, especificamente o CREA Simone de Beauvoir, há 4 assistentes sociais, 2 psicólogos, 1 pedagogo, 1 advogado, 5 educadores sociais, 2 auxiliares administrativos, 1 auxiliar de serviços gerais e 2 vigilantes noturnos. Com esses dados explicitados, destaca a complexidade do trabalho que envolve sua área e o quanto é importante ter um bom número de pessoas para efetuar bem o trabalho que exige de tal órgão. Em relação ao terceiro setor, pode existir a parceria, mas é importante que haja políticas públicas para a atuação da assistência social. Em continuação, a senhora Maria João pontua sobre a presença de políticas públicas, principalmente nos casos já citados, como o de habitação. Enfatiza ainda a ausência de um representante da 5ª DP, que se faz muito necessária às reuniões, ainda mais quando se há uma fala que apresenta um registro de boletim de ocorrência que necessitaria de mais esclarecimentos de tal parte, como o exemplo anterior da moradora que expôs este caso. O conselheiro de ética de nosso CCS, morador da Praça Cruz Vermelha, expõe 3 fatos. O primeiro é sobre o relato de um comerciante do armazém do Senado que se queixa de frequentes assaltos a comércios do entorno. O segundo é sobre a questão da população em situação de rua que, ao receber alimentos de instituições, causa sujeira no ambiente que fica. Sugere que ações como essas possam acontecer na própria porta das próprias instituições para que a pessoa possa adquirir sua refeição lá, fazendo com que isso reduza o problema de limpeza causado nos bancos. Por último, divulga o seu grupo cultural, Projeto Dançar, que conta com a parceria da Prefeitura e convida todos para conhecer. Nossa conselheira de ética corrobora com a fala do nosso integrante a respeito dos assaltos aos comércios, complementando que durante o dia a circulação na área é movimentada e o problema ocorre durante a madrugada, quando as lojas são arrombadas. Discorre ainda que este mesmo estabelecimento supracitado já foi invadido 2 vezes no mesmo mês. Além desse caso, apresenta outros semelhantes como o de um comerciante da Rua dos Inválidos, apresentando uma incidência na região desta rua e da Rua Gomes Freire. Portanto, mostra que a necessidade de ações policiais durante a madrugada é fundamental. Comenta ainda sobre a sua percepção da atuação da Operação Segurança Presente, que se reduziu pela região. Em continuidade, lamenta a presença da 5ª DP, que tem de se fazer presente, representando o que chama-se Serviço de Inteligência para mapear os pontos criminais. Questiona sobre a insuficiência dos trabalhos sociais públicos que não recebem o mínimo apoio das gestões e que precisam ser vistos com mais atenção. Em sua fala, contrapõe a opinião anterior de nosso conselheiro a respeito das distribuições de comida que deveriam ser oferecidas na própria instituição. Primeiramente, justifica que a instituição ou o grupo responsável pela distribuição vão aos locais onde a população se encontra. Enquanto a como isso é procedido, concorda com o conselheiro, dizendo que pode haver uma organização dos responsáveis com relação à coleta de lixo gerado pela ação, sugerindo até que haja uma comunicação deles com a Conlurb, providenciando dessa forma a higienização do ambiente após a ação realizada. Para isso é preciso de um conjunto de ações para poder trazer essas soluções para o bem comum da sociedade. Em colaboração, a diretora de Assuntos Sociais e Comunitários, a senhora Maria João, sugere que para o próximo Fórum de Segurança sempre pauta assuntos referentes a moradores em situação de rua, que muito tem se discutido em nossas reuniões. A moradora da Praça Cruz Vermelha traz mais uma questão referente à população de rua. Dessa vez apresenta uma dúvida de uma informação que lhe chegou sobre uma van supostamente associada à prefeitura que se encontrava na Praça Cruz Vermelha e que as pessoas formavam fila e recebiam dinheiro. Além disso, reclama da sujeira gerada pelas necessidades fisiológicas dos transeuntes da rua Henrique Valadares e da perturbação da ordem pública na Avenida Mendissá 200, que se estende até a Praça Cruz Vermelha, ocorrente toda semana de 10 horas da manhã até 21 horas. Afirma que já comunicou à polícia
mas nenhuma providência foi tomada e houve uma tentativa de abaixo-assinado em conjunto com os condôminos do prédio em que reside e é síndica. A fim de esclarecimentos, o inspetor Heber Silva alega que a finalidade da van é de fazer a atualização de registro de documentos para encaminhamento. Referente à área de lazer, haverá uma ação conjunta para fiscalizar essas atividades que excedem o horário de lazer limite. Em contrapartida, nosso conselheiro de ética critica os eventos que ocorrem na área reservada para lazer, o que prejudica acesso para as crianças que perdem o direito de poder recrear-se e se divertir num local reservado exclusivamente para essas atividades. Para isso, o poder público precisa dar condições dignas e de segurança. Complementando, a senhora Magna esclarece que, se a van houver o logo da prefeitura com a sigla referente à secretaria que desempenha a ação, ou seja, SMASDH, ela pertence à abordagem social, que é a atuação do CRES Simone de Beauvoir, Centro Pop Bárbara Calazans e da equipe 24 horas que circula por toda a região do centro e que em nenhum momento fornece dinheiro em espécie a essas pessoas, mas oferece uma autorização que dá direito a hospedar-se em hotéis populares, no caso da pernoite, e de poder tomar um banho, no caso do perdia. A comerciante do centro traz uma observação sobre a falta da organização da Associação dos Moradores para tornarem-se presentes nas reuniões. Parabeniza a atuação da polícia, que está oferecendo bom serviço de segurança, a ponto de se sentir seguro ao circular pela área. Finalizando as falas, a representante do setor de segurança do Banco Itaú apresenta novamente uma situação vinculada à população em situação de rua, no âmbito de sua própria segurança, pois, se houver alguma explosão de um caixa eletrônico, ele poderá ser prejudicado. Na sequência, expõe um caso de saidinha de banco e um assalto em uma loja ao lado da agência do banco, que aconteceu 3 vezes seguidas, e isso preocupa os funcionários pelo fato das ocorrências estarem acontecendo no horário de entrada deles ao trabalho. Declara ainda doação de mobiliários para a segurança pública que foram direcionados à Guarda Municipal, ao 5º Batalhão, ao PP Prazeres e ao Colégio de Polícia Militar de Campo Grande. Logo em seguida, a diretora de Assuntos Sociais e Comunitários coordena um parabéns ao nosso presidente, Sr. João Luiz, pelo seu aniversário de nascimento e de casamento. Sendo as atividades regularmente encerradas, o presidente agradece a presença de todos e informa que a próxima reunião, a ser realizada no mês de julho, terá data, horário e local a serem definidos e encaminhados através dos e-mails e divulgações em redes sociais. Alguma ressalva, algum acréscimo? Perfeito. Um minuto. Sim. Sim, só uma questão com relação à sua última leitura da ata. A questão de roubos, principalmente na parte da madrugada, em estabelecimentos comerciais, são relatos constantes, a gente está atento com relação a isso. Os relatos não condizem com registros, e isso é importante. Às vezes o falar gera menos efeito do que foi do registro da delegacia, mas temos relatos com relação a isso, estamos atentos. Por isso, essa semana, acho que foi segunda-feira, uma mulher de 40 anos foi encontrada dentro da loja, porque ela foi tentar roubar, o telhado quebrou, ela caiu, ficou desacordada a noite toda. De manhã às 7 da manhã, quando for abrir a loja, que viram a mulher toda quebrada lá dentro. Então, está acontecendo, principalmente com relação ao usuário de drogas. Mas eu queria só deixar para finalizar aqui. Terça-feira fez 26 anos da chacina da Candelária. 26 anos. Há 26 anos a gente tem um registro histórico daquela tragédia que envolve população de rua, uso de drogas, falta de acolhimento. São problemas que a gente, pegando aquele marco histórico triste, trágico, há 26 anos o poder público tenta combater isso. Você só esqueceu de uma palavra. Moradores de rua, né? Drogas, ausência do poder público e chacina, porque eles foram assassinados. Eu falei o que no começo? 26 anos da chacina da Candelária. Obrigado. Eu posso falar? Sim. Encerrou a ata aí?